Boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Alex, servo da IBAG e amigo de Deus. Pode dizer assim, bah, que doido. Como é que o cara se intitula amigo de Deus? Porque Deus, Ele me deu o privilégio de ser amigo dele. O ruim de fazer parte do grupo de louvor também é que às vezes a gente fica ali, a gente fica agitadão, a gente quer cantar também, mas a gente quer às vezes resguardar a voz. Eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de hoje pregar em Canoas. Deus me deu o privilégio de pregar às 5 horas. Mas ao mesmo tempo Deus falou assim, aí, segura um pouquinho, que eu quero te usar para levar a palavra também. Como eu falei antes da oração ali, Deus já vem preparando o culto para nós desde quando nós acordamos. Eu acho bacana, eu acho muito lindo a gente falar que a gente crê em Ti, Jesus, crê em Ti, Jesus. Em Ti tudo posso, não há limites. Mas na nossa intimidade com Deus, às vezes a gente põe limites. A gente crê num Deus que ama sobre todas as coisas, que é um amor que a gente não consegue medir, mas a gente põe limites de ter intimidade com Deus. Eu tive o privilégio de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus na questão da intimidade. Eu achava que eu era muito íntimo de Deus, e estudando a palavra eu quebrei a cara. Eu vi que tem muita coisa ainda para mim buscar para ser íntimo de Deus. Mas uma coisa eu creio que é certo, Ele me considera amigo dele, e você vai entender onde é que eu quero chegar. Mas primeiro, para nós começar o estudo, eu quero ver se todo mundo já sabe qual é o tema do ano que a gente está pregando. Qual é o tema da nossa igreja desse ano? E como é que a gente tem intimidade com aquilo que a gente não conhece? Quantos aqui tem amigos? Amigos aqueles que tu pode falar o que tu quer, a hora que tu quer, é a hora que tu pode se aconselhar, Ele vai te dar real. Quantos tem aqui? E graças a Deus por isso, né? Que Deus tem dado o privilégio para nós de ter amigos que a gente pode confessar, que a gente pode trocar uma ideia, que a gente pode falar a real e pode ouvir a real. Mas por que a gente não faz isso também com Deus? A pergunta que eu faço, você tem intimidade assim como tem com amigos? Que a gente falou que todo mundo tem amigo, né? Mas você tem intimidade com Deus ao ponto de ser considerado amigo de Deus? Antes de nós dar sequência à palavra, eu quero orar por essa palavra. Eu quero pedir para que Deus abra os nossos ouvidos, deixe a gente sensível, para vocês não ouvir o Alex, mas sim ouvir Deus falando. Que eu sozinho, que eu não convenço ninguém, mas tem um camarada chamado Espírito Santo de Deus, que Ele transforma, que Ele muda e Ele convence com força, amém? Oremos. Amado Deus Pai, mais uma vez, amado Pai, chega até Ti para te pedir, amado Pai, sabedoria. É a Tua palavra a ser ministrada agora, amado Pai. Que o Senhor possa tocar nos corações de todos aqui. Que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais, amado Pai. Que a gente possa, amado Pai, sair diferente do que a gente entrou aqui, amado Pai. E eu creio que já começou essa mudança, amado Pai. Mas que em nenhum momento a gente fala do nosso sentimento. Mas que o Senhor nos conduza através do Teu Espírito Santo. Que as pessoas não ouçam aqui o Alex, mas sim ouçam a Tua voz, amado Pai. Assim como a palavra disse há pouco tempo, que a Tua palavra é suave, perfeita e agradável. O Seu fardo é leve. Se chegamos aqui fadados, que o Senhor nos alivie esse fardo. Que a gente possa sair daqui cheio, mas cheio do amor do Senhor, amado Pai. E é em nome de Jesus que te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém? Cada vez que eu falo amém, tem um amigo meu que tem certeza que ele está me zoando agora. Ele fala, Alex, como fala amém? Mas é o que eu creio. É uma
forma de confirmar para Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor já fez. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai ter uma intimidade com Deus é entender o que é intimidade. Sinônimo de intimidade: familiaridade, conforto, confiança, amizade. Significa ser íntimo, em que há muita proximidade. Só é amigo quando tu é próximo. Eu falei a vocês, quem é um amigo que vocês confessam? Vocês têm amigo? Temos. Vocês confessam os negócios com eles? Confessam. Abro o coração com ele? Abro. Peço conselho? Peço. Mas tem um camarada que quer, mais que tudo, além de te dar o conselho, te dar a direção. Porque às vezes, e é bom nós termos amizades, mas não tem uma melhor que a de Deus. Que de Deus aqui, como a irmã falou há pouco tempo, tem horas que Deus vai dizer não, mas aquele não vai ser aquele não gostoso, que vai ver que não vai ser aquele não pesado. Porque sabe que Deus, ele não vai te dar nada de ruim. Agora imagina, no primeiro culto eu falei sobre isso, que muitas vezes, para o teu melhor amigo, tu quer dar um melhor presente, né? Agora imagina Deus, acha que ele não vai querer te dar um melhor presente também? Ele tem o melhor para ti. Então quando ele diz não, é porque ele tem algo melhor para te dar. Amém? Tá, mas Alex, mas tem como nós ter essa amizade que tu está falando com Deus? Tem, e eu provo. Eu vou citar aqui 2 camaradas que tiveram esse privilégio de ser chamado de amigo e ter falado face a face com Deus. Mas tem como? Tem. Quer ver? Êxodo 33, 11. Vamos ver o que fala Êxodo 33, 11. Amém? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. O que eu falei no começo da palavra? Sou servo de Deus e sou amigo de Deus. Moisés teve o privilégio de falar face a face com Deus. Não, mas você não entendeu. Você não entendeu a magnitude do negócio. Um ser todo poderoso, um ser imortal, falando com um mortal. E falando face a face, tete a tete, como se estivesse falando com um amigo. Olha que privilégio, gente. Então tem como ter essa intimidade? Tem. Mas Alex, mas esse cara aí era lá do começo da Bíblia lá, daí tu está falando lá em Êxodo, Tá bom. Vamos então para Tiago 2,23, vamos falar de outro camarada. Tiago 2,23. Cumpriu-se então assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado de Quantos aqui já creram em Deus? Vocês todos são amigos de Deus, acredita nisso? Não é o Alex falando, é a palavra. Eu creio em Deus, eu sou considerado amigo de Deus. E a gente agora também pode entender que esse privilégio a gente pode levar para 2 vias de intimidade com Deus. A primeira é a intimidade de conhecimento. Para nós entender um pouco, quando a gente tem uma intimidade com alguém, eu acompanho de conhecimento, eu acompanho a pessoa, né? Eu frequento a mesma igreja que ela, eu jogo um futebolzinho com ela, caminho de vez em quando com ela, mas chega uma pessoa e pergunta para ti assim: tu conhece fulano? Só que daí tu, de certa forma, tu vai ver que tu conhece aquela pessoa de forma superficial, tu não tem como saber o que aquela pessoa faz da vida, porque tu não tem intimidade. Então tu não tem propriedade para falar daquela pessoa. Vai dizer conheço, mas mais ou menos, né? Tem aquele ditado que o pessoal bota a mão do fogo para fulano, daí tu me quebra, né? E tem também a segunda intimidade, que é a intimidade do relacionamento. Aí aqui é bacana. A intimidade de relacionamento, essa pessoa ela vai na tua casa, ela senta na tua mesa, ela divide coisas pessoais com você, ela tem total liberdade para falar com você o que tiver que ser falado. Não é aquela pessoa que baixa nas tuas costas, não, tu tá certo.
mesmo sabendo que está errado. Amigo que é amigo, ele fala na lata, é assim, assim, assim. E com Deus não é diferente. Aqui é um outro nível. Eu conheço a pessoa, eu ando com aquela pessoa, jogo futebolzinho, vou para a igreja, mas tem um porém, ela vai na minha casa e senta na minha mesa. E detalhe, um amigo aqueles que vai na tua geladeira e abre tua geladeira, folgado, né? E graças a Deus eu sou um cara folgado também. Quando eu tenho esse nível de intimidade, eu chego abrindo a geladeira mesmo. Porque a pessoa me conhece. Esse nível de intimidade, imagina, se a gente tem esse nível de intimidade com pessoas, quem dirá com Deus, que é o Pai? E Ele está dizendo que eu creio nele e sou considerado amigo dele. É o próprio Deus, não é o Alex falando. Vocês creem nisso? Amém? Aí, quando chega alguém para te perguntar, você conhece tal pessoa? Aí você tem propriedade. O nível de intimidade, com certeza, cara, conheço. Ah, mas ele faz isso. Não. Tu conhece aquela pessoa. Então, por mais que te fale ao contrário dela, tu não. Quer falar do meu amigo, tu fala quando ele estiver próximo aqui, daí a gente bate um papo. E é isso. Isso é um nível de intimidade, de relacionamento. Tu conhece, tu protege, tu cuida. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Esse relacionamento de como Zaqueu. Zaqueu queria saber quem era Jesus. E só que ele era pequenininho, né? Ele sobe na árvore e Jesus pega, passando, olha aquele baixinho lá na árvore e fala: ei, desce daí. Me convém comer na tua casa. Não era só o fato de Jesus ir lá para matar a fome dele, não. Jesus, ele queria ter mesa, relacionamento, queria ter intimidade, ele queria entrar na intimidade de Zaqueu, que daí ele entrar na casa de Zaqueu, que muitos estavam condenando Zaqueu porque ele era pecador, mas Jesus procurou Zaqueu para trazer ele para a intimidade, para trazer para perto. E olha só que interessante, enquanto muitos condenavam Zaqueu, Jesus entra e restaura a família dele, e transforma, e é tão transformado que ele devolve tudo que ele pegou do povo. Esse é o tipo de transformação quando tu tem relacionamento com Deus. Deus, ele te transforma. Deus, ele te muda. Um exemplo é quanto mais a gente tem, maior o relacionamento, maior aumenta o nosso nível de intimidade. Mais a gente consegue falar para a pessoa: olha, cara, não é por aí, está errado. E a própria fala, né? A própria Bíblia fala que se tu vê o teu irmão em pecado, está errando, chama atenção a ele. Que é melhor que tu chame a atenção dele, tu vai orar com ele, vamos pedir perdão, e vida que segue. É aquele negócio, Jesus sempre mandava de dois em dois, para que quando um caísse, o outro levanta. Esse é o nível de relacionamento que Jesus sempre pregou. É um cuidando do outro. Intimidade de relacionamento. Deus não quer que tu andes sozinho. Amém? E dando um exemplo sobre a questão de intimidade, a gente falando novamente sobre Moisés. Moisés chegou num nível de intimidade com Deus que ele quis pular um nível. E o pular um nível era querer ver face a face mesmo Deus. Só faltou dizer: Deus, me convém ver tua face. Eles tinham um nível tão de respeito e intimidade que Deus, ele fala: basta tu ver minha face, tu vai morrer, mas eu vou quebrar teu galho. Por uma brecha tu vai chegar, eu de costas, para satisfazer o desejo daquele amigo íntimo, daquele camarada que ele considerava amigo. Deus jamais vai fazer uma coisa para te prejudicar, mas ele vai atender o desejo daquele amigo que é íntimo. E é interessante que eles tinham tanto um respeito um pelo outro e uma intimidade tão grande, que chega ao ponto de Deus falar para Moisés: ó Moisés, olha só, o pessoal lá tá errando muito lá, hein? O pessoal está em pecado, o pessoal está adorando um bezerrinho lá. Não dá para sair de perto do povo, o povo começa a errar, tchê. Desculpa o tchê, que eu sou gaúcho.
Mas Deus ele repreende ele, não, vou acabar com aquele povo lá e vou instituir um novo. E olha só, quando tu tem um nível de intimidade com Deus, por mais que tu tenha um respeito grande com Deus, né? Ele chega num nível ele era tão cheio de amor, que ele andava tanto com Deus, ele era tão cheio de amor, que ele fala para Deus, Deus, olha só, o negócio é o seguinte, não mata o povo não. Se o Senhor acabar com o povo, então faz o seguinte, risca meu nome do livro da vida. Se é para matar o meu povo, leva eu também. Por quê? Moisés enxergava com o coração, Deus enxergava com a razão. E razão e coração é um baita de um conflito. Por que Deus tinha razão? Porque Deus sondava o coração do povo, viu que o coração do povo estava contaminado. Mas a vista de como Moisés viu o povo era de carinho, se compadecia. Porque ele era tão, ele andava tanto com Deus que ele contagiou de um modo tão bom com Deus, se encheu tanto de amor que ele sentiu pena do povo. E não podia ser diferente, né? Que Jesus ele vem para dar a vida por nós. Então aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que é íntimo com Deus, vai refletir as atitudes de Deus. Amém? Agora eu faço uma pergunta. Todos nós falamos que nós temos amigos. Mas eu faço uma pergunta. Você faria ou tomaria a mesma atitude por alguém assim como Moisés teve? Peguei pesado, né? Nível de intimidade com Deus. Se colocar na posição do outro. Sentir a dor do outro. Quando tu anda com Deus, tu sente a dor do outro. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer no lugar de nós, para pagar os meus pecados. Isso é amor incondicional que a gente acabou de cantar. Amém? Outra pergunta que eu faço: você acha que Deus daria confiança ou deixaria ser íntimo dele do nível de Moisés e de Abraão? Será que o Deus Todo-Poderoso deixaria ser íntimo dele? Você já se perguntou? Seja bem sincero, se pergunte aí. Será que Deus deixaria eu ser tão íntimo assim como Moisés era íntimo dele? Não precisa responder. Mas bastou fazer essa pergunta que no fundo acaba um questionamento na nossa cabeça. Ah, será? Será que eu sou íntimo nesse nível? Eu falei que eu sou amigo de Deus, que eu crio em Deus, então eu sou considerado amigo de Deus. Mas será que eu tenho relacionamento com Deus? Uma coisa é relacionamento de conhecimento. Eu conheço Deus, eu crio em Deus. E uma coisa é relacionamento que eu ando com Deus e faço a vontade de Deus, que é bem diferente. Amém? Muitas e muitas vezes a gente fica chateado quando a gente convida um amigo muito querido ou um parente muito querido da nossa família. Aí na nossa casa a gente espera e essa pessoa não vem, né? Quantos aqui já ficaram tristes? Eu fico super chateado. Às vezes está naquela expectativa daquela pessoa vir na tua casa, de sentar na mesa contigo, e aquela pessoa te dá uma perna de anão. Não vai, te deixa sozinho. Mas existe uma pessoa que ela vai todo dia e faz isso aqui, ó. Todos os dias. Ela não falta. Ela vai todos os dias na tua casa, procurando ter intimidade contigo. Essa pessoa é Deus, tá? Antes que a gente, mas quem é esse cara? É Deus. Deus, ele vai todo dia na tua porta. Alex. Mas para nós ter um nível de intimidade com Deus, tem que ter uma iniciativa. E essa iniciativa parte de quem? De quem?
quando eu estava estudando essa palavra, a primeira coisa eu cheguei assim, ó, essa atitude parte de mim. E parte de mim querer ter intimidade com Deus. E eu me surpreendi com o texto que fala de João, capítulo 15, versículo 15 e 16, que ali vai provar que Deus, ele tem a iniciativa de ter intimidade comigo. Negócio doido, gente. Deus não é gente, não. Olha só o que fala João, capítulo 15, versículo 15 e 16. Já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de... Não foi o Alex que inventou isso aí, não. Está ali, ó. Você não é mais servo. Agora você é amigo. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Tudo que Jesus tem de conhecimento, Ele transfere para nós, porque Ele se torna íntimo de nós. Amém? Olha o 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Aqui a gente aprende que nós não somos mais servos. No momento que eu creio em Deus, Ele me considera como amigo, porque Ele me divide tudo o que Deus tem lançado para Ele. Todo o projeto de vida que Deus tem nos dado, Jesus, Ele transfere para nós pelo amor e pela graça dEle. Amém? Ou seja, está aqui a resposta. Ele me escolheu primeiro. A atitude, de ter intimidade comigo partiu do próprio Deus. Aí eu pergunto de novo, por que muitos insistem em não ter intimidade com Deus? Por quê? Se é o próprio Deus que quer ter intimidade contigo, é Ele que diz que te escolheu primeiro. Por que tu não quer ter intimidade com Ele? Mas depois eu fui mais a fundo, eu quis entender por quê? Por quê? Fala por quê? Aí eu descobri uma palavrinha que Deus, Ele não muda a palavra dEle. Ele deu para nós uma palavra chamada livre-arbítrio. Ele te deu o direito de escolher ter intimidade com Ele ou não. A decisão está na nossa mão. A intimidade, Ele procura ter intimidade contigo. Olha o que eu falei, ó, todo dia Ele, ó. Apocalipse 3:20. Olha o que fala. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele... Aqui existem processos. Todos os dias ele, ó, Alex, todos os dias o mesmo processo. Todos os dias o mesmo processo. Mas ele fala assim, ó, se alguém ouvir a minha voz. A irmã falou há pouco tempo sobre a gente ser sensíveis à voz de Deus. E aquele que ouvir minha voz e processo, abrir a porta, ele vai entrar, vai cear e vai transformar, assim como ele fez com Zaqueu. Você crê nisso? E por que a gente insiste quando ele, ó, faz que nem criança, a gente fala para o filho, diz que eu não estou. Só falta a gente falar isso. Às vezes a gente está tão atribulado, a gente está com tantos problemas que a gente acaba ficando não mais sensíveis a ouvir a... E a batida aqui, gente, é literal, tá? Não é na porta de casa. A porta que ele bate é aqui, ó. Que aqui é difícil de ele entrar. Aqui é difícil de ele entrar. Porque existe um processo. A gente ouve a palavra de Deus, a gente digere a palavra de Deus, e depois a gente lança para o coração. E o coração, ela vai dar fruto. E a palavra vai dizer assim, que o coração, a boca fala que o coração está... Porque a gente tem que se encher dele. É uma decisão. Ele quer. A palavra diz que todo dia Ele bate a nossa porta. Ele só quer que a gente seja sensível e ouça a voz dEle. Deus, Jesus e o Espírito Santo dEle
quer ter intimidade contigo. Amém? Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Glória a Deus. E é você que tem a escolha de qual nível de intimidade você quer ter com Deus. Olha só que privilégio. Ainda posso escolher qual o nível que eu... tem. Existem níveis que a gente vai ter para ter uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes você já deve ter se perguntado: por que fulano tem uma intimidade fora do normal com Deus e eu não tenho? Você já deve ter pensado, assim como muitos humanos, né? Por que Deus trata mais o fulaninho e não me trata tão bem assim? Por que aquele irmão tem mais bênção? Por que eu tenho menos bênção? Mas ninguém lembra dos processos. Eu tenho intimidade de conhecimento ou tenho intimidade de caminhada com Ele? Deus, Ele quer ter uma caminhada contigo. Ele quer realizar processos da vida, mas tu tem que caminhar com Ele. Muitas vezes a gente só procura Deus para receber. Mas Deus quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. Tá, mas por que tem isso aí, Alex? Por que Deus ele faz essa acepção? Por que Deus ama mais uns e outros não? Por que muitos recebem mais bênçãos e outros não? Eu vou dizer a vocês que esse pensamento é errado. Olha só o que Atos capítulo 10, versículo 34 fala. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos de forma infinita e incondicional. Um amor que a gente não consegue medir, um amor que a gente não entende. Ah, mas eu peco muito. Deus te ama. Ah, mas eu erro muito, Alex. Deus te ama. Ah, mas eu desviei dos caminhos. Deus te chama. Deus bate na tua porta todos os dias. Deixa Ele entrar. Deixa Ele restaurar. Deixa Ele falar contigo. Seja sensível. Peça a Deus essa sensibilidade. Peça que Deus abra os seus ouvidos espirituais, que você vai ouvir a voz dEle. E tenho certeza que Ele vai entrar, como a palavra diz, Ele vai entrar e vai mudar toda a tua vida e toda a tua família. Amém? Se aproximar de Deus vai depender muito do nosso comprometimento, de quanto eu quero ser íntimo de Deus. E agora a gente vai entrar na outra parte da mensagem, que vai falar quais esses níveis que a gente pode ter de intimidade com Deus. Ezequiel, no capítulo 47, ali vai falar que o profeta ele teve uma visão de águas que jorravam pelo templo, que a cada 500 metros que ele andava tinha um nível d'água. Tipo, ele andava 500 metros, água no tornozelo. Ele andava mais 500 metros, água no joelho. Ele andava mais 500 metros, água na cintura. Ele andava mais 500 metros, água por cima da cabeça. E a gente vai associar, a gente vai fazer uma analogia disso, que a Bíblia vai falar que essas águas representam o Espírito Santo de Deus. De quanto de intimidade eu quero ter com Deus. Eu ainda tenho essa escolha. Que Deus ele te deu o livre-arbítrio, Ele vai deixar de fazer essa escolha. O primeiro nível, Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, a parte B. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-o pela água que batia no tornozelo. Esse é o primeiro start, quando a gente entra na igreja. Aceita Jesus como meu Senhor Salvador, dou glórias a Deus para isso, né? Mas eu opto por ficar com Deus com a água no tornozelo. Por que a água no tornozelo? Porque eu sinto meus pés, eu enxergo meus pés. Imagina que você está andando bem tranquilo nas águas cristalinas de Cidreira, Pinhal e Quintão. Eu tenho certeza que em Rio agora, que veraneia por lá, e gosta de sentir que está ainda com o controle da vida na sua mão. Esse é o primeiro processo. É errado? Não. É teu primeiro contato com Deus. É teu primeiro nível de intimidade com Deus. O que tu não pode é parar.
Dessa forma, tu vê os teus pés firmados e tu enxerga teus pés. Nesse nível também tu não tem nenhuma dependência de Deus, porque você quer ser dono do próprio nariz e dono dos teus atos. Tu não depende de Deus para nada. Infelizmente por isso. Mas tu crê em Deus, né? Aqui também a gente vai ver que a gente não quer, nesse nível a gente não quer fazer renúncia nenhuma do que a gente está fazendo. A gente quer continuar. Olha, eu moro nos meus pés, ora eu saio da água. Ora eu moro nos meus pés, ora eu saio da água. Eu não deixo o Espírito Santo me dirigir. E é ruim nisso, nesse nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus, vai ser um momento que eu sempre vou questionar, mas o que eu ganho se eu parar de fazer isso? O que eu ganho se eu parar de fazer aquilo? Tu começa a meio que querer barganhar com Deus, porque tu não tem conhecimento, tu não tem intimidade tanto com Deus de saber que Deus ele não barganha contigo. É um processo, é o começo da caminhada. Aqui a gente aprende também que a gente, nesse nível, a gente nunca vai compreender a complexidade de ter uma intimidade com Deus e muito menos com o Espírito Santo de Deus. E é um perigo muito grande nesse nível de a gente se afastar e a gente se desviar de Deus. Aí tu vai perguntar para mim, tá, Alex, mas eu posso ser salvo? Pode. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, se você crer e for batizado, você é salvo. Mas intimidade é outro departamento. Intimidade com Deus é outro departamento. Aí nós vamos de intimidade de conhecimento, eu conheci Deus, aceitei Deus, ponto. Agora intimidade, relacionamento é outro departamento. Aí eu opto por andar com Deus. Aí eu fecho meus olhos e deixo o Espírito Santo me dirigir. Amém? Segundo nível. Em seguida mediu mais 500 metros. Ezequiel 47, versículo 4. Em seguida mediu mais 500 metros e a água bateu nos joelhos. E esse aqui é um processo que eu confesso a vocês que eu passei por todos esses processos. E esse segundo processo é um momento que a gente entra na igreja bem entusiastas. Porque a gente começa a ouvir sobre milagres. A gente começa a ver as experiências que as pessoas têm com Deus. A gente começa a querer ter essas experiências com Deus. A gente começa a querer ouvir mais sobre Deus, mas a gente começa também a querer ouvir mais porque Deus faz por ti. E isso é um grande perigo também. Aqui a gente não experimenta a plenitude que Deus preparou para a nossa vida. Aqui a gente começa a procurar Deus para nós prosperar, para nós realizar, para nós conquistar, mas eu ainda opto por não seguir em frente a Deus. Vou ser salvo? Claro. Não tem nada de errado da gente querer procurar a Deus por causa das bênçãos. Não tem, gente. Mas intimidade é outro departamento. Tu vai deixar de ter experiências com Deus. Quando eu estava nesse nível de intimidade com Deus, no nível da água do joelho, no começo do meu processo de caminhada com Deus, eu quebrei o meu dedo jogando bola. E bem num dia que Deus falou comigo, se não vai, e eu teimei, e eu fui. E era um dia que teve um evento aqui na igreja, que era um evento Gaudério. E a minha esposa falou assim, Alex, vai no médico, vai ver esse dedo. Eu digo, não vou não, isso aqui não foi nada. Jogador, né? Jogador eu puxo o dedo. Puxei o dedo, quebrei mais 2 lugares. E estava aqui na igreja e foi benção aquilo ali, coisa e tal, mas alguma coisa estava me incomodando. Estava me incomodando que eu não ouvia a voz de Deus, falou que era para não ter ido no futebol. Isso aí resultou numa desobediência de ouvir a voz de Deus, que eu fiquei 2 meses afastado da minha empresa. Só que as contas não pararam. O INSS demorou para pagar. E eu estava no começo de início de intimidade com Deus. E eu orando para Deus, eu digo, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tô engessado meu dedo aqui. Mas não sei, Deus, eu sou o pai de família aqui, Deus, o que é que eu faço? Meu filho.
minha esposa depende de mim. E sabe o que Deus faz? Acontece um negócio muito doido comigo. Dá um tempinho, sabe aquele negócio de... Deus, ele bate na minha porta, mas de uma forma diferente. Ele manda alguns amigos meus da empresa, que não sabia do meu perrengue, não sabia do meu problema, e chegaram do nada e sentaram comigo na mesa. E eles sentaram comigo na mesa e começaram a, sabe, me enrolar, sabe? Só que eu sou prático, gente, eu não gosto de enrolação. Tá, desembucha aí, desenrola aí, o que vocês vieram fazer aqui? Então, mano, Deus falou conosco. E Deus falou o quê? Eu não falei nada. Não falei nada com vocês, mas falei com quem? O meu amigo. E meu amigo intercedeu. Deus falou conosco e mandou trazer um negocinho para ti aqui. Vamos ali no carro ali. Aí abri a porta, cheguei no carro. Quando eles abriram, 2 ranchos. 2 caixas de leite. E eu estava estava assim meio ansioso, por causa que estava acabando a caixa de leite do meu filho. Que podia faltar para mim, mas para o meu filho é complicado. Para quem é pai aqui, para quem é mãe, sabe que para filho é punk. E eu estava dando desespero já. Mas eu era muito orgulhoso. Eu não pedia para ninguém. Nem meu pai sabia, nem meus familiares sabiam do meu problema. Eu sempre fui reservado com relação a isso. Hoje eu aprendi a ser bocudo. Hoje eu pego e falo, se tiver que falar, ô Fábio, ó, acabou minha caixa de leite aqui. Eu tenho certeza que por ele ser meu amigo, ele vai levar uma caixa de leite para mim. Nível de intimidade. E daí quando eu pensei assim, Deus, tu é demais, tu me surpreendeu agora, Deus. Sabe o que Deus faz? Minha conta da casa estava atrasada. Me lembro até hoje, R$412, com 36 centavos. Daí quando eles estavam saindo na porta, assim, um puxa e falou, mano, eu dei mais uma coisinha que Deus mandou largar para ti. Eu nem contemos, larguemos aqui e tchau para ti também, que Deus só mandou dar o recado para ti e tchau. Bem assim, sabe? Como assim Deus mandou dar o recado? O que ele não falou comigo então, que eu pedi intimidade com ele aqui, ele mandou por outros? Vocês não vão acreditar. A minha esposa estava no começo do curso de fotografia, que ela começou a fazer antes de eu me acidentar. E ela estava no curso de fotografia, eu mandei uma mensagem para ela. Quem era da minha cela na época sabe dessa história que eu contei. Mulher, tu não tem noção. Aconteceu um negócio muito doido aqui. Primeiro que o pessoal chegou com 2 ranchos e 2 caixas de leite. Que ela, sério, mas não é isso aí. Eu acho que isso aí é bem provável que Deus, ele me ouviu minhas orações. Mas, cara, tem uma coisa que eu não pedi. Eu abri o envelope, 412 com 36 centavos. Deus, ele faz a obra completa. Nível de intimidade com Deus. Eu estava no começo, água no joelho. Quer ter experiência com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Ou quer só conhecer Deus? Eu tive o privilégio de ter essa intimidade com Deus, de aprender mais sobre Ele, que Ele provê todas as coisas para mim. Amém? E aqui nesse nível também de água, você pode cair numa armadilha de querer um relacionamento de meritocracia com Deus, de achar que tu tem mérito de algo, porque tu faz algo na igreja. Eu toco na banda lá, Deus tem que prover todas as coisas para mim. Eu faço a limpeza na igreja, Deus tem que prover os negócios para mim. Mas eu tenho que entrar na minha cabeça que, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus dizer não, eu aceito. É tão bonitinho aquele louvor, né? Eu aceito. Mas se Deus dizer sim, para mim está perfeito. Mas é muito bonito cantado. Viver é complicado. Aí é o nível de relacionamento que tem que ter com Deus, amém? Você não pode cair numa armadilha, numa religiosidade, ao ponto de você achar que devota todo o teu tempo, toda a tua alma a um ministério, à igreja, ao propósito de Deus, mas esquece da essência, esquece do amor. Olha o que a gente aprendeu sobre Moisés. Moisés, ele tinha essência porque ele vivia com a essência. Ele sentiu na pele o que Deus ia fazer com os irmãos dele. Ele se colocou à frente porque ele tinha amor.
Não adianta eu pregar bem, não adianta o irmão tocar bem, não adianta abraçar bem nos boas-vindas. Não adianta se achar cristão se a gente não tiver a essência. O amor de nada vai servir, porque essas são simplesmente atitudes que vão satisfazer e vão alimentar o nosso ego. E esse é um grande perigo, a gente se achar religioso demais. Amém? Terceiro nível, água na cintura. Ezequiel 47, versículo 4, parte B. Mais 500 metros e a água chegou até a cintura. Quando você chega nesse nível de intimidade com Deus, você já não anda por si só, que a água está na cintura, né? Ou seja, o Espírito Santo te dirige. E quando tu está caminhando com o Espírito Santo de Deus, Deus ele vai te levar a lugares que tu não tem noção, que tu não faz ideia. Deus vai te abençoar assim, grandemente. Só que, de certa forma, em alguns momentos da tua vida, tu vai sentir medo. E tu vai recuar. Aí vai voltando a água para o nível do joelho. É errado ter medo? Não. Tu pode temer, mas tu não pode esquecer que tem um Deus que é todo poderoso. Pedro chega e fala para Jesus: Jesus, se é o Senhor, pede que eu vá até aí. E Jesus vem. E Pedro começa a caminhar em direção de Jesus e olhando para Jesus. Enquanto ele estava prestando atenção em Jesus, estava tranquilo, estava de boa. Só que em determinado momento ele olha para o lado, ele olha para os problemas, ele olha para a situação, olha para a tribulação do mar e afunda. Uma coisa que me chama a atenção, que embora a fé de Pedro fosse pouca, Jesus estende a mão. Só que detalhe, Jesus estava longe. A gente às vezes determina a distância que Jesus está de nós, mas Jesus está perto. Porque a palavra vai dizer que Jesus estendeu a mão e levanta ele e diz: ô homem de pouca fé. É errado ter medo? Não. Mas uma coisa que eu aprendo aqui também é que por mais difícil que seja a situação, que o mais difícil que seja nosso dia a dia, Deus ele vai tratar as nossas provações através da fé. Ele vai aumentar a nossa fé. Ele vai mostrar que Ele está aqui, estendendo a mão para nós. Assim como Ele fez com Pedro. Só que também, muitas e muitas vezes, a gente não está disposto a confiar totalmente em Deus. Quer ver quando a água está na cintura, tu vai lá dar um mergulho, tu te perde no Santo dos Santos. Tem uma irmã que eu brinco aqui, que ela vai para o Santo dos Santos, às vezes para nós chamar ela, mas às vezes também tu dá uma inveja, aquela inveja boa, aquela inveja santa de querer estar junto com ela no Santo dos Santos, está em Nárnia ali, viajando. Mas ela está com o Espírito Santo, ela está com o papai, ela está aqui, Escolha, ela escolheu, está assim. Você pode escolher também estar aqui, O Santo do Santo. Escolha, decisão. Uma coisa que eu aprendo também, que quando a gente decide ficar meio a meio, a gente acaba deixando de experimentar o que Deus tem para nós de extraordinário. A gente quer viver numa vida ordinária, uma vida que a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue dar um passo, a gente consegue conquistar. E Deus quer te mostrar o extraordinário, aquilo que tu não consegue ver. Ele quer te dar um melhor. Eu falei no primeiro culto, eu falei uma experiência que muitas vezes a gente confunde que só Deus abre portas. Quer ver? Tu pode estar numa ilha deserta e Deus pode ter te levado para essa ilha deserta e tu ter uma intimidade com Deus e tu tá sensível ao ouvido de Deus, a ouvir a Deus, e do nada me surge um barco para tu sair da ilha. Aí tu vai te questionar: foi Deus que colocou aquele barco ali? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem um camarada que se incomoda muito dessa intimidade que tu tem com Deus, e quanto mais íntimo de Deus, mais tu te parece com Ele. Nem todas as portas é Deus que abre. Às vezes o inimigo bota o barquinho para tu sair da presença dEle. Às vezes o inimigo abre uma porta de emprego para tu sair da presença dEle, para tu não ter tempo de ter intimidade com Ele. Cuidado. Mas isso é processo. Amém? Quarto nível,
E finalmente, Ezequiel 47, 5. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio já era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para atravessar ele, a não ser a nado. Aqui tu está no Santo dos Santos. Aqui é o Espírito Santo que te dirige, te leva para qualquer lado que Ele quiser. Aqui, cara, tu chega ao ponto das pessoas olhar, quem aqui já não foi taxado de cristão? Até crente, né? Tu tem cara de crente. Pedro negou Jesus, mas diz, cara, mas tu andava com ele. Tu fala que nem ele. Ou seja, tu acaba pegando a essência, tu acaba ficando parecido. Moisés, quando sai da presença de Deus, ele chega até de cabelinho branco. De tamanha glória de Deus, tu sai diferente. Se lembra que eu falei que você não vai sair igual você entrou? E eu creio que Deus está falando no coração de muitos aqui. Se você já entendeu que Deus ele bate na porta e quer intimidade contigo, já valeu de toda a pregação. Se você entendeu que tem níveis para tu viver uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, glória a Deus por isso. Se você entendeu que nos 4 níveis você é salvo, glória a Deus por isso. Você anda pela fé, deixa Deus te levar para onde Ele quiser, e o teu planejamento pessoal já não é mais teu planejamento pessoal, já é direção de Deus, é propósito de Deus. Tudo que Deus quer que tu faça, tu faz. Tu é direcionado por Ele, Ele te leva para onde Ele quiser. Ele te tira do emprego, tu diz assim, glória a Deus, dá um de Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Intimidade com Deus. Tu não chora, tu não retruca, tu diz, não Deus, eu entendi. Não é não, né? Que nem a gente fala para o nosso filho, não é não, filho. Cara, tu fala umas 20 vezes. Mas quando tu bate o pé, tu olha meio atravessado, ele entende que não. Mas Deus é tão amoroso que Ele fala não para ti. E tu é tão sensível a ouvir o Espírito Santo que tu entende aquele não. Que aquele não amoroso, como a irmã falou há pouco tempo aqui. Amém? Sua intimidade é tão grande com Deus que você gosta de conversar com Ele. Quem não gosta de bater um papo com um amigo aqui e ainda de ficar horas e horas e tu nem percebeu o tempo passando? E por que a gente não tem esse desejo de falar com um amigo dos amigos? Por que às vezes a gente quer perder só 5 minutos fazendo uma oração rápida para Deus? Por que a gente não tem esse nível de intimidade com Deus, de querer ficar horas e horas falando com Ele face a face? Por que muitas vezes a gente procura a Deus e procura a mão dEle e não a face a face? Porque quando tu olha face a face a Deus, tu vai ter que ouvir um não de Deus. E ouvir não de Deus é bom, que é um processo. Às vezes Deus te tira de alguma coisa para te dar algo melhor. Mas esse nível de intimidade com Deus, tu vai entender esse processo. Amém? Dê o primeiro passo para a intimidade com Deus. Como eu falei para vocês, todos os processos com Deus eu passei. Água no tornozelo, água no joelho, água na cintura e água sobre a cabeça. E todos os processos eu aprendi algo. Alex, agora tu tá amigão de Deus. Não, todos os dias eu procuro a presença de Deus, todo dia eu procuro aprender mais dEle. Todo dia eu peço para Deus mudar algo em mim, para que eu possa ser tão parecido com Ele que as pessoas dizem assim, ó, tu é cristão. As pessoas pararem de olhar para ti e dizer, cara, não é o Alex não, ele não está purinho não. Isso é louco por Jesus. Amém? Se você veio hoje e não está satisfeito com o nível de intimidade com Deus, deixa eu te dar uma notícia boa. Todo dia Ele, ó. Todo dia Ele bate na tua porta. Todo dia Ele bate aqui, ó. Abre a porta para Ele. Ouve Ele. E Ele vai transformar a tua vida. Tu quer viver uma intimidade de conhecimento? Eu conheço Deus e creio em Deus? Ou quero ter uma intimidade de relacionamento, que eu caminho com Deus e Ele anda próximo de mim? Como a palavra diz, intimidade quer dizer próximo. Eu digo para muitas pregações que eu faço, que eu falo que o Espírito Santo de Deus é como se fosse o Wi-Fi do nosso celular. Que a gente deve ansiar
a presença de Deus como o nosso Wi-Fi, que a gente quer ter notícias, né? A gente quer saber o que está acontecendo à nossa volta. E o Wi-Fi está dizendo todo dia aqui, ó, deixa eu entrar. Ativa o Wi-Fi do Espírito Santo na tua vida, e tu vai ver que muita coisa, assim como tu ativa o Wi-Fi do celular, ele ativa o antivírus e ele começa a limpar. O Espírito Santo de Deus está falando com muitos aqui, ele quer limpar, ele quer restaurar muita coisa aqui hoje. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui também, que à medida que eu tenho comprometimento com Deus, mais vai aumentando uma intimidade com Ele, mais eu entendo o projeto que Ele tem para a minha vida, mais eu entendo que Deus Ele não quer que eu viva no ordinário, mas sim viva o extraordinário, aquilo que eu não vejo. A fé está naquilo que a gente não vê. A gente tem que crer em Deus, que quando Ele levar para nós para debaixo da água, a gente tem certeza que Ele está nos guiando. A gente deve entender, assim como os personagens bíblicos que a gente citou agora há pouco, Deus Ele quer fazer algo maravilhoso através de você. Deus quer usar o teu nome um dia numa pregação e dizer assim, sabe o fulano, aquele cara é benção. Mas mais que isso, Deus quer dizer assim, e contigo, qual é a experiência que tu tem? Eu prefiro contar minhas experiências do que contar as experiências dos outros. E daquilo eu tenho certeza que Deus mudou minha vida e vai mudar cada vez mais. Amém? Você pode optar pela água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, água acima da cabeça. Mas indiferente, né? Indiferente dos níveis de água que eu andar, tem uma coisa que eu aprendo, que Deus, Ele está comigo. Quer ver um exemplo? Eu dei um exemplo no primeiro culto, né? Do meu filho. Semana passada eu estive na praia com o meu filho e minha esposa e mais um casal de amigo nosso. E meu filho ele tem 7 anos. Só que o meu filho, quando ele tinha 2 a 3 anos, ele vivia no meu colo. Só que eu levei ele na beirada do mar, ele fazia assim com o pezinho, ó. Aí eu peguei ele, abaixei ele de fraldinha ainda. Melecou toda a fralda dele, a mãe dele ficou louca comigo. E ele fazia assim na água. E dava risada e fazia assim, voltava para trás e dava risada e queria ir mais e ficava bravo quando eu puxava ele. Meu filho, quando chegou de 4 para 5 anos, ele chegou, quando ele já tinha entendimento mais ou menos do mar, que o mar é meio traiçoeiro. E ele pegou, olhou para si e disse, dá a mão, papai. Eu dei a mão para ele e ele foi um pouquinho mais. Aí a água foi até o joelho. Aí ele ficou com medo e, puxa, voltou para trás. Com 6 anos, meu filho chegou, ele sempre tem esse processo, ou é eu ou a minha esposa leva ele até a beirada do mar, ele não vai sozinho. Ele chega na beirada, parece sei lá, eu chego na beirada da praia, ele já olha para mim, papai, dá a mão. Aí eu dou a mão para ele, e ele vai indo. Aí a água já chegou na cintura. Esse ano, quando a gente foi, ele pegou na minha mão, e nós fomos indo. E ele começou a dar uns mergulhos. E ele já... Ai, papai, tá difícil aqui, papai. Tá muito perigoso. Mas sabe o que eu falei para ele? O papai está aqui. Todo momento que ele estava com medo, eu estava segurando a mão dele e falava, o papai está aqui. Meu filho se sentia seguro. Meu filho estava com medo do mar. Ele estava com medo do que o mar estava fazendo com ele, estava quase afogando ele. Mas toda hora eu fazia questão de falar, filho, o papai está aqui. O que eu quero dizer para vocês, gente? E para quem está online também. Eu não sei qual é o problema que você está passando agora. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Uma coisa eu tenho certeza, que o pai está dizendo assim, ó, o papai está aqui. O papai está segurando a tua mão. Mas Alex, tudo bem, tu falou sobre o processo de água no tornozelo, água no joelho, água na cintura e água sobre a cabeça. Alex, eu não sei nadar. Deixa eu te dar uma notícia.
o papai está segurando tua mão e está dizendo, o papai está aqui. E se você não souber nadar, Deus abre o mar para tu passar. Ou seja, com Deus não existe obstáculo, mas existe intimidade. Deus, Ele vai saber tratar o teu medo. Se o teu medo é o mar, Ele vai abrir. Se o teu medo é perder o casamento, Ele vai restaurar. Se o teu medo é doença, Ele vai te dar a cura. Se o teu problema é problema financeiro, Ele vai resolver isso, Ele vai abrir uma porta de emprego para ti. Mas de tudo Ele não vai afastar a presença dEle em ti. Porque todo dia Ele... Ô Alex, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. E gostaria que para aqueles que estão online, entenderam essa palavra, e até para os que estão aqui, se vocês entenderam mesmo a palavra, se vocês creram que Deus Ele tem um projeto para a sua vida, que você escreva na sua rede social a hashtag uma nova vida com Deus. Ou melhor ainda, escreve assim, hashtag quero uma intimidade com Deus. Por que eu digo isso? Hashtag quero intimidade com Deus. Porque eu tenho certeza que um amigo teu vai perguntar, mano, o que quer dizer aquilo lá? E você se encheu tanto de Deus, tanto do amor de Deus, que tu vai dividir isso que tu aprendeu hoje. Que existem processos, que existe uma intimidade que Deus está procurando ter com Ele. Seja vaso de Deus. Não seja aquele crente obeso que recebe e guarda para si. Não, transborde e divida. De graça eu recebo, de graça eu dou. E tenho certeza que Deus falou no coração de muitos aqui. Amém? A banda pode subir. Enquanto a banda sobe, eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos. Toda a igreja feche seus olhos. Se você entendeu a palavra, se você entendeu que existem níveis de intimidade com Deus, se você entendeu que Deus todo dia Ele bate na sua porta, todo dia Ele procura ter essa intimidade com Deus, deixa Ele entrar. Experimente essa intimidade com Deus. Eu vou fazer uma oração aqui com todos, e se sentir à vontade de fazer, de já pedir para Deus essa intimidade para Ele, que Ele aumente todos os níveis, ao ponto de a gente pedir para ver a face de Deus, assim como Moisés. Que a gente não tema morrer, assim como Cristo não temeu morrer, a favor de todos, a favor do próximo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Amado bondoso Pai, mais uma vez chego até Ti, amado Pai, para Te agradecer pela palavra, amado Pai, que tocou nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, amado Pai, que o Senhor quer ter níveis de intimidade conosco, amado Pai. Que sempre, amado Pai, o Senhor quer nos dar mais do que a gente precisa. Te agradeço já desde já, amado Pai, porque tenho certeza que casamentos foram restaurados nessa noite. Te agradeço, Pai, porque vidas foram salvas nessa noite. Te agradeço, amado Pai, que o Senhor trouxe a cura nessa noite, física e espiritual de muitos aqui. Te agradeço, Pai, porque vidas financeiras foram restauradas nessa noite, amado Pai. E principalmente, amado Pai, que muitos entenderam que nós temos que buscar a Tua face e não as Tuas mãos, amado Pai. Que muitos entenderam que temos que colocar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas, amado Pai. E te peço, amado Pai, em nome de Jesus, pela vida daquele que entregou sua vida hoje para Ti, amado Pai. Aquele que entendeu, amado Pai, que viver uma vida de intimidade com o Senhor, muita coisa pode ser mudada, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu. Queremos ser amigos do Senhor, assim como Moisés e Abraão foram, amado Pai.
ao ponto de nós dividir todas as nossas dores, ao ponto de nós ter uma fé assim como Pedro, meu Pai, de andar sobre as águas. Mas te peço, meu Pai, em nome de Jesus, aquele que não souber nadar, meu Pai, abre o mar para ele, meu Pai. Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, meu Pai. Com essa noite prazerosa, meu Pai, que tivemos com a Tua presença. Continue conosco, meu Pai. Que tudo nos falte, mas não falte a Tua presença em nossas vidas. Nos leve em segurança, meu Pai, aqueles que estão aqui nesse culto presencial. E cuide de cada um, meu Pai, que está assistindo online, meu Pai. Que eu tenho certeza, meu Pai, que se tem uma coisa que vai longe, vai aos quatro cantos do mundo, é a nossa oração. E sei que a Tua palavra, meu Pai, ela atingiu o coração de muitos, meu Pai. E tenho certeza que vai transformar a vida de muitos. E já te agradeço por essas vidas. Te peço uma noite abençoada, meu Pai, que o Senhor continue conosco, nos dando essa calma que tivemos agora, meu Pai, que estamos tendo, meu Pai. É muito prazeroso, assim como a palavra diz, de estar falando com o Senhor como um amigo. E te agradeço por esse título, meu Pai. Espero, meu Pai, sempre honrar esse título de amigo do Senhor. Estamos todos aqui, meu Pai, para dizer: eis-me aqui. Faça morada nos nossos corações, meu Pai. Transforme nossas vidas. Seja conosco. Retire tudo, meu Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. Faça a Tua vontade na nossa vida, assim como a palavra fala. Que tudo pode ser restaurado na nossa vida e seja transformado em coisas que o Senhor quer e não que a gente quer. Que a gente transborde tanto no Teu Santo Espírito, para que a gente não tenha mais vontade de fazer mais nada no mundo, mas sim tenha vontade de viver no céu eternamente com o Senhor. E te agradeço por cada vida que se entregou ao Senhor, meu Pai. Mas te agradeço no nome daquele que é sobre todo nome, naquele que é o Rei dos Reis, naquele que é médico dos médicos, naquele que transforma, naquele que se entregou na cruz por nós, aquele que pagou os meus pecados, aquele que me deu o privilégio de hoje olhar para o meu filho e dizer: o papai está aqui, assim como o Senhor fala para mim, o papai está aqui. E obrigado por sentir essa presença tão grande, amado Pai, aqui. E sei que todos estão sentindo a mesma presença que eu estou sentindo, amado Pai, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. O Senhor está falando com todos aqui. E é no nome dEle, no nome de sobre todo o nome, no nome de Jesus que te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém?